Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, eu sou Stephanie Godoy, como já conversamos anteriormente, sou pesquisadora, crítica de arte e professora de História da Arte e eterna apaixonada pelo assunto. Bom, quem é que não gosta de arte, né? Bom, talvez isso poderia ser inclusive o tema de um outro vídeo, mas não é o assunto que nós vamos tratar aqui. No vídeo anterior, eu fiz um breve retrospecto da história da arte aqui no estado de Goiás. Bom, trazendo de volta um pouco das nossas raízes, entendendo quais foram trajetórias, pessoas importantes, o que elas fizeram e como chegamos nos dias atuais. Falei também um pouquinho da importância de compreender as nossas raízes, de compreender, de conhecer as nossas histórias. O homem necessita, né, saber quais foram as trajetórias que ele passou, até mesmo para poder entender o contexto que ele está inserido na atualidade. Pois bem, me encanta muito falar sobre arte, eu tenho um grande entusiasmo de falar sobre esse assunto. A arte é inerente ao ser humano e por mais que acreditamos que ela possa ser superficial, supérflua, desnecessária, mas ela faz parte do nosso cotidiano, das nossas escolhas. Nós somos potencialmente seres visuais, somos ligados pela visualidade. Esses são pontos extremamente importantes. E nada melhor do que falar sobre essas trajetórias é compreender o que acontece na atualidade. E eu acho muito interessante observar que a arte compartilha de diversas linguagens, principalmente quando chegamos nos dias atuais. A arte contemporânea, ela é proposta sem engessamentos. Se analisarmos todos os processos de movimentos artísticos, eles têm as suas características. Essas características acabam apontando uma delimitação do que acontece naquele movimento específico, realizado por determinados artistas. É importante perceber que a arte contemporânea, ela foge um pouco dessas limitações. Então, chegamos quase que na ideia de que tudo é possível. E, na verdade, em arte, tudo é possível. Vale diversos discursos, compreensão do que é moral, do que é imoral, o que pode, o que não pode. De todas as linguagens que nós percebemos que são apresentadas na arte contemporânea, algumas sempre acabam nos agradando mais. Eu, falando como ser humano, né, onde eu tenho as minhas próprias escolhas, claro que tem sempre aquelas linguagens que sempre eu vou ter um olhar um pouco mais carinhoso, digamos assim, né? É importante ressaltar que as nossas escolhas, enquanto consumidores de arte, elas também são extremamente importantes. Se tratando dessa nossa proposta, dessa nossa conversa, fazendo esse gancho toda essa construção cultural que nós temos no estado de Goiás, me chama bastante atenção como somos vistos. Sempre nós temos alguns estereótipos, né? A questão do caipira, da cultura caipira, como eu disse inclusive anteriormente, que é uma cultura, uma tradição extremamente importante e jamais, absolutamente jamais, trazendo qualquer tipo de desmerecimento em relação a toda essa trajetória. Mas nós não somos somente isso. Existe uma diversidade cultural proposta no estado de Goiás, produzida por diversas pessoas diferentes. Nós somos pessoas diferentes. E vale compreender isso. Então, partindo dessa linha de pensamento, eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a ideia de espaços. Como os espaços são ocupados, né? E quando eu falo de espaços, vamos compreender espaços diversos. A arte contemporânea traz uma proposta de instalação, onde o próprio espaço delimita e brinca com aquilo que é o que não é arte, o que pode e o que não pode. A ideia do interativo ou não interativo, contemplação ou participação, movimento. Movimentar gera energia. A ideia de energia, de dar vida,
espaços ocupados geram movimento, geram essa vida, esse gás, essa impulsionalidade. Somos impulsionados constantemente. Quais são esses espaços que são ocupados pela arte? E o que legitima esse espaço a ser um espaço ocupado por arte? Você compreende que um museu é um espaço de arte. Foi nos dito. Fomos criados, fomos educados para compreender. Esses são espaços formais e tradicionais. Daquilo que compreendemos como arte. Museus, galerias. E existe um ritual. Você entra nesses espaços, você percebe que existe obras em parede. Então, você tem uma obra de arte, o vão não é arte. São regras dos espaços. Quando você chega num quadro, presente num museu famoso, talvez, existe uma faixa, uma delimitação. Dali você não pode passar. São regras. Fomos acostumados. É certo, é errado, a presença do ser humano perto dessas obras de arte pode, talvez, estragá-las, ou também a questão da intencionalidade do roubo. Existem diversas situações, diversos discursos que poderíamos aqui colocar. Bom, mas a ideia é falar sobre espaços. Quantos de nós temos o costume de visitar estes espaços tradicionais? A maioria das pessoas não tem esse costume de visitar grandes nomes de galerias, museus, ou às vezes vão numa viagem turística e é quase como uma imposição. Você foi na França, você foi em Paris e você não foi no Louvre? Bom, existem outros tipos de espaços artísticos e é desses espaços justamente que eu quero falar, mas especificamente um espaço em questão. Aqui na cidade de Goiânia, nós tivemos um local que mexeu bastante com a maioria das pessoas. E esse local mexeu tanto que pessoas que gostavam, não gostavam, aceitavam, mas bastante pessoas consumiram esse espaço. Estou falando do Beco da Codorna. Existe uma história por trás deste local que vale muito ser discutida, vale muito ser relembrada e principalmente ser trazida à tona. Um espaço que teve um curto período de duração. E nesse período aconteceram diversas coisas. Beco da Codorna, também conhecida como Travessia das Cores. Bom, vamos falar um pouquinho então, cidade de Goiânia, antes de mais nada. Uma belíssima cidade que guardo dentro do meu coração, tenho um orgulho enorme de ter nascido aqui e de fazer parte, e acredito imensamente que no futuro seremos um grande potencial artístico, no sentido como eixo cultural, porque temos muitas produções, temos muitos artistas, mas eu quero falar antes de mais nada da cidade. É uma cidade que para mim é belíssima, me recordo quando era criança de andar pelas ruas da cidade e ver como era uma cidade arborizada, uma cidade florida, uma cidade fresca, não tão quente como nos dias que vivemos atuais, mas enfim. E essa memória afetiva que eu tenho de Goiânia, e eu me recordo bem que eu acompanhava minha mãe ao centro da cidade quando era necessário ir em bancos ou comprar algo específico, porque o centro da cidade ali era um grande local de movimento. O centro da cidade me encantava e eu vi grandes transformações nesses espaços, ver a reforma da Avenida Goiás, ir a primeira vez um cinema, no Cine Astor, que ainda existia, né? O famoso Cine Hits, que também frequentei bastante enquanto criança, enquanto adolescente. São memórias afetivas, são locais que trazem eu gosto muito de usar o termo quentinho no coração. Então, esses espaços me trazem esse, digamos, quentinho no coração. Passar na porta do Grande Hotel, ir em eventos no Grande Hotel, e também, não só de alegrias, né, temos também as dores. Como me deixou triste ver que durante os anos
todo esse patrimônio histórico. A cidade de Goiânia foi projetada no estilo Art Deco, que talvez seria até um outro ponto para se discutir bastante sobre isso, mas isso não foi preservado, isso foi sendo destruído aos poucos. O centro de Goiânia foi abandonado, se pensarmos nesse ponto, inclusive dentro do mercado imobiliário. Os apartamentos, as casas, cada vez mais entram dentro de valores baixos. As pessoas querem morar em setores nobres, setores que estão na moda, ou a maioria da população mora onde consegue pagar. São diversas discussões, mas o centro começou a ser abandonado. Locais que eram abertos de diversões, espaços como o Martins Sererê, diversos pontos poderíamos discutir sobre esses espaços no centro de Goiânia, no centro histórico de Goiânia. Um local que talvez não somente para mim tenha essa importância, mas para muitas pessoas que fazem parte dessa história, fazem parte desta trajetória. E o centro de Goiânia, em alguns locais, se tornou realmente abandonado. E nesse contexto que surge a história do Beco da Codorna. Bom, é realmente um beco, é uma rua sem saída, onde durante muito tempo foi completamente abandonado, sujo, com situação de pessoas desabrigadas, pessoas utilizando aquele espaço para venda e consumo de drogas ilícitas, diversos problemas sociais que poderíamos apontar naquele espaço. Até que em 2014 foi criado um projeto. E esse projeto ele foi colocado em prática através de um trabalho coletivo, que teve a participação de artistas goianos, moradores e membros da Associação dos Grafiteiros de Goiânia. E esse projeto ele foi idealizado por alguns alunos do curso de Publicidade e Propaganda da PUC. Bom, quem, pelo menos, você pode até nunca ter ido no Beco da Codorna, mas pelo menos você já ouviu falar daquele espaço. É um museu aberto. E era um museu belíssimo. Mas na frente eu vou justificar do porquê que eu disse a palavra era. Era um museu, que não é mais, infelizmente. Mas de 2014 até no seu ápice em 2015, o que aconteceu com esse espaço? Né? Prédios altos, né? Muros altos, você entrava na viela, você tinha aqueles paredões de concreto, né? Quase que infinitos, sujos, cheios de lixo, e bem ao final se abria um espaço, né? E esse espaço você conseguia ver, ter alguma visualidade de prédios, de um céu aberto. Existia um grande potencial nesse local, e esse potencial realmente foi aproveitado. Esse coletivo de pessoas que se juntaram para fazer esse trabalho, começaram a realizar nesses paredões acinzentados, mofados, sujos, começaram a realizar belíssimos painéis de grafite. Sabe o grafite? Sabe, aquela modalidade, aquela linguagem artística contemporânea, bastante polêmica? Grafite pode, pichação não pode. Grafite é legal, é bonito, estético. Pichação é crime, é vandalismo. Bom, talvez esse também seria um outro assunto bastante interessante para a gente debater. Mas é válido ressaltar que o grafite faz parte da concepção urbanística das grandes cidades, das pequenas cidades. O grafite não é novidade, né? O grafite teve a sua potencialidade, esse modelo que nós conhecemos, na década de 70, partindo de situações que aconteceram em Nova York, que acabou alastrando por diversos locais do mundo. Mas naquele momento o grafite não foi inventado, o grafite já existia. E grafite? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Dá uma pausa na história do Beco da Codorna. Grafites são expressões, se compreendermos ali na sua ação primordial, grafites são desenhos feitos em paredes. Bom, se eu levo ao pé da letra essa concepção, a arte rupestre é grafite. Aquele homem que pintava nas cavernas por uma situação ritualística, por uma ideia de comunicação, de expressão, mas aquilo era grafite. Ele pintava em paredes de cavernas.
mas ele já promovia essa ação. Se formos analisar, né, essa concepção de parede, ela acabou seguindo ainda, porque todo o processo artístico, ele é vertical. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Voltando à ideia de ocupação dos espaços, quando você vai num museu, numa galeria, quadros são pendurados na parede. As paredes são sempre utilizadas. Muito comum, durante o Império Romano, a grande população insatisfeita com a presente administração pública, digamos assim, promoviam xingamentos ao imperador anonimamente. Conceito de pichação que nós conhecemos. Com o passar do tempo, passar das eras, passar dos anos, né, temos as formalidades dos grandes artistas, artistas com A maiúsculo, artistas que estão no circuito, que fazem parte do mercado, que somam grandes valores em suas produções. Mas também nós temos diversos tipos de produção. O artista de rua, o grafiteiro, arte marginal, arte urbana, arte que não está em espaços formais, mas ocupa grandes espaços. É muito comum você caminhar pela sua cidade e começar a perceber quantos grafites estão ao seu redor. Alguns dizem que poderia até ser poluição visual. Vocês lembram da situação que aconteceu em São Paulo, né? Marisa Monte já estava correta. Acabou tudo, né? Pintaram tudo de cinza. Esses espaços urbanos, eles acabam se tornando grandes telas. Alguns cometem crime, vandalismo, mas está lá. E precisamos falar sobre isso. Bom, o Beco da Codorna foi um espaço abandonado, recuperado, restaurado, e esses paredões acinzentados, mofados, foram ocupados por grandes painéis com trabalhos fantásticos de diversos artistas de rua. Bom, desde o momento em que você chegava na porta, a localização, para quem talvez possa estar perdido geograficamente falando, o Beco da Codorna, ele ficava entre a Avenida Goiás e a Avenida Tocantins. E era super fácil encontrá-lo, sem problema. Porque quando você estava passando, né, ali nas calçadas da Avenida Anhanguera, você iria ver o beco e tinha uma placa escrito Beco da Codorna. Era tão interessante porque quase que vinha uma luz lá de dentro, justamente por conta da questão da travessia das cores. Esses grandes paredões que levavam no beco estavam extremamente coloridos. Muita cor, muita informação. Muita vida. Essa vida que faltava nesse espaço, ali foi colocada. Se tornou uma grande galeria a céu aberto. Várias pessoas tinham o costume de tirar fotos. Acho que talvez você tenha até sido uma dessas pessoas. Me arrependo por não ter feito nenhuma foto no Beco da Codorna. Mas quantas fotos nós vimos, né? Virou super na moda. Lembra da situação das asas? Todo mundo queria tirar foto ao lado do grafite, fazendo a montagem com as asas. E era algo que encantava as pessoas. As pessoas em Goiânia tinham um local para ir. Um local diferenciado. Uma escolha a mais. É cultural. As pessoas estavam ocupando espaços urbanos que antes estavam abandonados. Elas estavam promovendo ações. Não somente essa grande galeria com grafites maravilhosos que ocupavam tanto os corredores quanto a área central. Grafites pequenos, grafites grandes, um emaranhado de cores, quase tanta informação que quase se tornava um processo surrealista. Mas, além disso, vale ressaltar que aquele espaço também era ocupado por diversos outros artistas. Apresentações musicais, shows, festivais, tudo colocando festivais entre aspas, porque tiveram alguns eventos extremamente interessantes naquele local. Feiras gastronômicas, espetáculos de teatro e de dança, e também teve o projeto Cine Codorna, que era a exibição de filmes independentes, e as pessoas também tinham a oportunidade de discutir, de debater sobre aquelas produções. Ali existia uma participação
da comunidade, uma participação das pessoas. As pessoas estavam envolvidas com aquele espaço, com aquele local. Bom, e aí vem o triste fim dessa história. O Beco da Codorna, aos poucos, ele começou a ser esvaziado. Existiam algumas lojas que eram permanentes, lanchonetes, e com a pandemia, ali no início de 2020, esse espaço hoje não é ocupado mais por ninguém. Ele foi abandonado. Hoje, esse local é chamado de Cemitério da Arte. Ele se tornou realmente um cemitério. Ele está abandonado. A ocupação desse espaço hoje se limita na utilização como estacionamento de carro. É muito triste pensar nessa realidade. É muito triste pensar nesse contexto. Um local que havia sido recuperado, com um projeto envolvendo artistas, comunidade, a recuperação, o respeito pela história, pelo espaço, de um local que foi transformado, utilizado pela juventude, utilizado por novas gerações, utilizado por pessoas que queriam confraternizar, compartilhar bons momentos. Isso acabou. Infelizmente. Assim como grandes outros espaços no centro de Goiânia. Precisamos urgentemente recuperar esses espaços, recuperar as nossas histórias, dar vida novamente. Arte é vida. Compartilhar arte é vida. E isso que nos impulsiona, o movimento, a criatividade, a ação, o criar, contextualizar, conversar, rir, estar junto, mesmo não podendo ainda, na atual situação. Mas é importante preservar essas memórias, e não somente preservá-las, é importante também deixá-las cada vez mais vivas. Hoje, contar a história do Beco da Codorna, que aconteceu a partir de meados de 2014, é uma história ainda recente. Os anos vão se passar. Vão se passar 20 anos, 30 anos. Poderia ter sido um local permanente, mas assim como outros, surgiu e acabou. A arte, ela não pode ser tão efêmera na presença da humanidade. Existem produções que têm a intencionalidade de ser efêmera, mas a própria existência da arte não pode ser efêmera nesse sentido. Precisamos, sim, preservar mais, ter mais consciência e lutar mais também por esses espaços, por essas existências. Bom, agradeço imensamente essa oportunidade, esse poder de fala. No mundo de hoje, poder de fala é algo extremamente importante. Falar sobre coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa existência. Falar de coisas que cada vez mais estamos sendo calados. Não podemos ser calados. Precisamos falar cada vez mais. Precisamos disseminar cada vez mais. Agradeço mais uma vez a oportunidade desse espaço, a oportunidade dessa fala. Espero que vocês tenham gostado e deixo também um recadinho, né? A arte é muito, 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 muito viva. O que nós precisamos é compreender, ter um olhar um pouco mais atento e compreender que ela está ao redor, ela está conosco. Precisamos valorizar um pouquinho mais artistas, espaços, obras de arte, o querer, o não gostar. Eu não gosto de determinado artista. Tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. Você pode não gostar. Como você vai compreender que outras pessoas gostam? E tá tudo bem também. Tem arte para todo mundo, na verdade. Bom, desejo então tudo de bom, muita arte para mim, para vocês, para todos que estão assistindo, para quem não assistiu, divulgue para todo mundo e leve essa mensagem positiva. Leve arte para as pessoas. Um grande beijo, um abraço, até a próxima. Oi, gente, voltei. Vocês acharam que tinha ficado livre de mim já, né? Não, gente, peraí. Vamos abrir esse espaço aqui rapidinho? Vamos, inclusive falando de espaço, né?
Olha só, a ideia de grafite, vamos falar um pouco sobre isso, é muito polêmico. É muito polêmico, é muito interessante falar de grafite, é muito polêmico. Grafite pode, esteticamente, tá tudo certo, tá bonito, mas a gente estava falando de espaços, lembra? E aí espaços tem aquele problema de autorização, que aí vira vandalismo, que não vira vandalismo, e a arte de grafite, a arte urbana, ela acaba sendo bastante estigmatizada, né, por conta disso. Mas aqui vale ressaltar também que existem grandes nomes da arte do grafite que estão ocupando outros espaços. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Você já ouviu falar de um artista chamado Jean-Michel Basquiat? Bom, Jean-Michel Basquiat, ele era um grafiteiro pichador, porque ele ocupava esses espaços na madrugada com desenhos esteticamente talvez não aceitos, assim, dentro daquele padrão ao qual nós estamos acostumados. Só que o Jean-Michel Basquiat, bom, ele foi ocupando espaços formais, foi participando de mostras, de galerias. Aquele grafite que era antes perseguido, talvez quase preso, saiu, esteticamente não mudou em nada, saiu desse espaço alternativo e foi para os espaços formais. Esse grafite que antes era marginal, agora ele é legitimado. E além de ser legitimado, ele também tem valor financeiro. Outros nomes também foram surgindo, né? Não somente dentro do espaço de Goiás, o espaço de Goiânia, né? Nós temos os gêmeos em São Paulo, a Nina Pandolfo, que é sobrinha dos gêmeos, que fazem um trabalho conhecido mundialmente, com características próprias, bem na ideia do artista que cria, que senta, que desenha, que pensa nas cores, que tem seu traço, tem sua própria, digamos, caligrafia visual. Trabalhos que foram encantados, que chamaram a atenção de pessoas, murais gigantescos. E falando de murais gigantescos, seria impossível terminar esse vídeo e não falar do Cobra, Eduardo Cobra, dono de um dos maiores e belíssimos murais existentes no mundo. Um artista que trabalha com grandes referências, com grandes nomes, que faz trabalhos em homenagem a nomes literários, nomes da educação, nomes da história, que pega toda essa situação social que nós estamos vivendo e traz de uma maneira belíssima no seu trabalho. Recentemente, o Cobra fez, inclusive, um trabalho homenageando a Fiocruz e o Butantan. Além disso, aqui no estado de Goiás, nós temos também uma grande dupla, que é o Bicicleta Sem Freio, que recentemente fez um belíssimo mural no centro da cidade, por conta de uma propaganda, né, uma ação de marketing de uma marca de cerveja, mas acabaram realizando um trabalho magnífico em homenagem ao Geraldinho, que é, voltando, né, inclusive puxando o gancho em relação às nossas raízes culturais caipiras, estão trazendo esse de volta, esse contador de história que, bom, não sei vocês, mas eu particularmente escutei muita história do Geraldinho em reuniões de família, onde todo mundo parava escutando uma fita cassete ali na madrugada, e era aquele momento assim que todo mundo parava para ficar escutando. Então, histórias engraçadas, que a gente ria, o jeito goiano de falar, né? As palavras específicas que só a gente consegue entender, é quase como um dialeto. E o Bicicleta Sem Freio trouxe essa homenagem belíssima, lembrando mais uma vez, mesmo sendo uma peça de uma ação de marketing, mas nós não podemos deixar de falar sobre a importância desse elemento visual que acabou surgindo. Percebam também que, falando de espaços, cada vez mais grandes prédios, laterais de grandes prédios estão sendo ocupadas por grafites, por grandes painéis. É a vida que é trazida de volta. E cada vez mais um interesse forte de pessoas que querem se tornar grafiteiros. Essa é uma ação, esse é um movimento que cada vez vai ganhar mais força, porque é uma arte que condiz com a nossa realidade. É uma arte que condiz com a juventude. Essa juventude se identifica com novos modelos, novas formas, sair do tradicional, a tela, o pincel,
que não é errado, jamais. Mas por que não trazer novidade? Por que não trazer algo novo? O próprio grafite disponibiliza vários tipos de técnica, de pensamento, ação social, crítica social. Talvez a crítica social seja o maior problema. Críticas sociais podem incomodar bastante determinados grupos. Geralmente, para eles, isso não é bom, mas é presente. Essa crítica social, ela vai continuar existindo. As pessoas, assim espero, cada vez mais que possam ter mais consciência, pensar no mundo mais justo, talvez a arte possa ser uma dessas ferramentas. Um recurso para que essa conscientização comece a acontecer. O grafite é belo, o grafite pode ser contemplado, pode ser vivido, é ocupado nos nossos espaços, faz parte da nossa realidade urbanística. Acho muito difícil chegarmos em uma cidade e não percebermos como o grafite, em pelo menos algum local, ele estará presente. É ele que diz a identidade de determinado grupo social. É ele que diz a identidade daquelas pessoas que fazem parte de determinados locais. Isso vai continuar acontecendo. A gente querendo ou não. Eu espero que isso aconteça. E fico extremamente feliz pelo fato disso poder acontecer. Espero ainda poder ver imensos grafites, grandes, pequenos, coloridos, preto e branco, trazendo simplesmente a valorização de uma estética ou uma crítica social, a reflexão, abrindo espaços para novas modalidades, reconhecendo novos artistas e, principalmente, artistas fora do circuito, artistas da periferia, pessoas com potencialidade que não conseguem ser vistas, artistas invisíveis, que esses artistas possam ser reconhecidos. Bom, agora eu vou encerrar. De verdade. Eu juro. Um beijo para vocês. Fiquem bem.